Definição da integral definida, que é um número real. A aula passada era a integral indefinida. Foi a integral indefinida. A integral indefinida é só clique. A integral... Não, vai ter um bocado de conta. Aquilo ali é a definição. Mas aí vem agora as contas para você chegar lá. Só aquilo não. Tem todas um conjunto de técnicas de integração para resolver a integral indefinida. Mas... tem uma situação para você resolver integral indefinida de algumas funções, você precisa do teorema fundamental do cálculo, para garantir a existência e quem é a primitiva de algumas funções em um intervalo, em algum intervalo, tá? Onde a função é contínua. Mas, então vamos lá, vamos à definição. Definição é o seguinte, primeira coisa, é que quando você pega quem é o R2, R2 denota o quê? R cartesiano R, que é o conjunto de quê? De todos os pares ordenados x, y, tal que x pertence a R e y pertence a R. Isso é o R2, tá? Isso é o R2. Tal que x está em R e y está em R. Você pode exagerar, né? E tem o R3. O R3, por definição, quem é? É R, cartesiano R três vezes. É o conjunto formado por cada terno x, y, z de números reais. Então, o que? X é real, y é real e o que? E z é real. Assim, continuando, você tem o seguinte. Dado N natural, tá certo? Não nulo, claro. Você tem o Rn. O Rn é o quê? É o R cartesiano R. Quantas vezes? N vezes. Aqui é N vezes, tá? Isso aqui quem é? É o conjunto formado por cada N-upla, x1, x2, xn, tal que x1 é real, x2 é real e o xn também é real, tá? E aí, você tem que observar o seguinte, ó, dado x0, dado n natural, aonde é que está uma núpula da forma dado n natural, aonde é que está uma núpula da forma x0, x1, xn, onde é que está essa núpula, hein? Se o n é natural, onde é que está essa núpula? Essa n-upla? Esse elemento? Não. x0, x1, xn. x0, x1. Onde é que está esse elemento? x0, x1, xn. Onde é que está? Rn mais 1. Então é uma n mais uma upla. Esses elementos aqui, cada elemento desse, ele recebe o nome de n-upla. Se for 2, dupla ou 2 upla, daí que vem upla, viu? Se for 3, tripla ou 3 upla, tá? 4 upla, 5 upla. Então você tem, isso aqui é uma n mais uma upla, tá? E aí vem a definição que eu quero. Isso aqui é para ver o seguinte, ó, definição. Sejam A e B reais com A menor do que B, tá? Tá bom? A e B reais com A menor do que B. P igual a N, o número natural. P igual a x0, x1,
xn, uma n mais uma upla, tá? E C1, C2, Cn, n números reais. N números reais. Nós dizemos que P é uma partição do intervalo fechado AB quando você tem a seguinte sequência de desigualdades. O A é o x0, que é menor do que o x1, que é menor do que o x2, que é menor do que o xn, e o xn é o B. Então, P é uma partição de AB quando isso acontece. Tá? Então, uma partição do intervalo fechado AB, ó, tá aqui o A, tá aqui o B. Uma partição do intervalo fechado AB são números x0, x1 menor do que o x2, o x2 menor do que o x3, o x3 menor do que o x4 e o x5 até o B, que é o último, que é o... Por exemplo, aqui é uma partição com n igual a 6. Você tem uma 7 upla, tá? Essa 7 upla, para ser partição, o A tem que ser o x0, partição de AB, o A precisa ser o x0, o x0 menor do que o x1, menor que o x2. Tá? E, neste caso, neste caso, a norma de P, quer dizer, a norma, no caso que é uma partição, a norma de P é o número real denotado por isso aqui e dado por norma de P é igual a delta x1 é igual ao máximo, preste atenção isso aqui, ó, é igual ao máximo, tá certo? De delta x1, delta x2, delta xn. Mas o que é isso aqui? O que é delta x1, delta x2, delta xn? Onde para cada i de 1 até n, onde para cada i de 1 até n, delta xi é o comprimento, tá certo? Do subintervalo xi menos 1, xi. Isto é, quem é o delta xi? É o xi menos 1. Entendeu? Então, quem é o delta x1? Quem é aqui nesse caso, ó? O delta x1 é o quê? x1 menos o x0, comprimento do primeiro subintervalo. Quem é o delta x2? x2 menos o x1, que é o comprimento do segundo subintervalo. Quem é o delta x3? x3 menos o x1. Assim até o último, que é o delta, no caso aqui, o delta x6. x3 menos o quê? x2, obrigado. Que é o delta x6, quem é? O x6 menos o x5. Tá? Ou seja,
A norma de uma partição é o comprimento do maior dos subintervalos. Que uma partição faz isso. Ela reparte o intervalo AB em subintervalos. Se é uma N mais uma upla, são quantos subintervalos? N. Porque é o primeiro, o segundo, o terceiro, até o N-ésimo. Tá? Outra coisa, sendo P uma partição, sendo P partição de AB, nem precisa o artigo indefinido, sendo P partição de AB, nós dizemos que C1, C2, Cn são coeficientes de P, quando o Ci pertence ao subintervalo xi menos 1 xi, qualquer que seja I, de 1 até I. Então, para ser coeficiente da partição, para que esses N números sejam ditos coeficientes da partição, é necessário e suficiente que o C1 esteja no primeiro, o C2 esteja no segundo, o C3 esteja no terceiro, o C4 esteja no quarto, o C5 esteja no quinto e o C6 esteja no último. Entendido? Coeficiente numa partição. Então veja aqui, ó, veja se você entendeu mesmo. Por exemplo, ó, se você pegar aqui 1, 2, 3, π, tá certo? 1, 2, 3, π, tá? Se você pegar aqui 7 meios, pegar 9 meios e 5, então você tem, ó, isso aqui, P igual a quê? A 1, 2, 3, π, 9 meios e 5, isso aqui é a partição de quem, hein? De que intervalo, hein? De que intervalo? Do intervalo fechado, 5. E me diga uma coisa, quem é a norma dessa partição? Quem é a norma dessa partição? Norma da partição, que é o comprimento do maior dos subintervalos. Qual é o subintervalo de maior comprimento? Qual é? É 1, 2? O comprimento aqui é quanto? É 1. Qual é o comprimento aqui? 1. Qual é o comprimento aqui? Π menos 3. É menor do que 1, não é? Qual é o comprimento aqui? É 9 meios menos π. 9 meios menos π. E qual é o comprimento aqui? Qual é? 5 menos 9 meios. Qual é o maior desses comprimentos aqui? 9 meios menos π. Porque ó, isso aqui é 1, isso aqui é 1, esse aqui é menor do que 1, né? Esse aqui também é menor do que 1, e esse aqui é 4,5 menos 3, isso aqui é maior do que 1. Então, a norma é quanto? 9 meios menos π. Entenderam a definição? Tá certo? Tá? Agora vamos a uma definição. Diga. Esse coeficiente aqui, ele não precisa ser necessariamente do meio do meio, não. Não. Se for do meio é coeficiente. Quer dizer, se você pegar uma partição, se você tem uma partição P igual a x0, x1,
xn, partição de AB, e você pegar CI igual a x0 mais x1, xi menos 1, mais xi sobre 2, qualquer que seja i de 1 até n, isso aqui são coeficientes. Por quê? Porque cada número desse está no iésimo subintervalo. Mas para ser coeficiente não precisa ser o ponto médio. Basta que para cada i de 1 até n, CI pertence a esse intervalo. Ou seja, eu posso pegar x1, se você pegar x1, x2, x3, x4, x5 e x6, são coeficientes dessa partição. Assim como se você pegar x0, x1, x2, x3, x4 e x5, também são coeficientes da partição. Tá? Porque precisa estar no intervalo quê? Fechado, para ser chamado de coeficiente. Entendido? Você diz que você tem uma parte, para efeito de análise numérica, você considera partições uniformes. O que é uma partição uniforme? Todos os subintervalos têm o mesmo comprimento. Tá? Uma partição também para ser partição não precisa ser uniforme. Basta satisfazer o quê? Isso aqui, ó. Entendido? Agora, vamos à seguinte definição. Tá filmando? Tá ligado? Tá aqui? Tá, não tá? Se não tivesse, era pau. Estão perguntando se você vai pegar com nós hoje. Eu digo não. 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 Então, provavelmente amanhã. Tá? Amanhã eu acho que eu entrego. Sejam A e B reais com A menor do que B, F uma função definida no intervalo fechado AB, tá bom? E F uma função definida no intervalo fechado AB. Dados uma partição P igual a x0, x1, xn de AB com coeficientes C1, C2, Cn, tá? Estou pegando já uma partição do intervalo fechado AB com coeficientes C1, C2, Cn. A seguinte soma, F de C1, delta x1, você já sabe quem é delta x1, já está definido, mais F de C2, delta x2, mais F de Cn vezes o delta xn, essa soma ela é denominada soma é denominada soma de rima da função f em AB, ou sobre AB, soma de rima da função f em AB, relativa a partição P com coeficientes
com coeficientes C1, C2, C.